Bem, os projetos se sobrepõem. E por que eles se sobrepõem? Isso aqui é um conjunto de projetos, olha. Tem um trabalho no doutorado da Cissa, que foi uma pesquisadora do laboratório que fez a pesquisa de mestrado e doutorado na Brasilândia. Ela mapeou as intervenções públicas previstas nessa orla da Cantareira aqui. Bem nessa franja em que você tem um conjunto de favelas e a relação com a mata. É um conjunto de projetos imensos que se sobrepõem nesse território. Então, além daquela complexidade administrativa que a gente tem antes, município, bacia e distrito e assim por diante, você tem também um conjunto de intervenções que vai pontuando nesse território muito complexo e muitas vezes desarticulado. Então, as leis nem sempre se articulam com a questão da infraestrutura de circulação, de transporte e tal. É um problema evidente, né? Porque essas coisas, para a construção da cidade, para a experiência da cidade, elas estão relacionadas ou com outras questões. Então, os projetos que se sobrepõem não levam em conta uma quantidade muito grande de conhecimentos, como, por exemplo, os conhecimentos ecológicos. Eles raramente são levados em conta. Eu sempre fico pensando naquelas rotatóriazinhas que a gente vê num monte de rua em São Paulo, feito com aquelas taruguinhas amarelas, ou mesmo uma manchinha, que poderia ser escavado com um estilo de brita, de alguma outra coisa, feito e fazer captação de água nesses locais, em cada uma dessas coisas. Você teria uma quantidade de soluções grandes, e cada vez mais elas vão ser discutidas na cidade, a questão dos tetos verdes. E eu volto a dizer, muitas vezes a gente fala, isso é utópico. Quando eu pus as minhas minhocas em casa, as pessoas ficaram muito impressionadas. Eu brincava com alguns colegas que eu falava que aquilo, as minhas minhocas eram meus professores de afeto, porque eu precisava melhorar no meu afeto para lidar com os humanos, e eu precisava de lidar com a indiferença que elas sentiam quando eu as alimentava, quando eu cuidava delas, e a gente não conseguia se comunicar. Eu brincava que tal coisa se repetia nas nossas estruturas, inclusive de conhecimento. Então, claro que é uma brincadeira, mas as pessoas falam, mas é utópico. Não é utópico, tá? Agora isso entra no plano de lixo. Se entra do melhor jeito, se entra de um outro ou não do melhor jeito, tá aí uma série de coisas que pareciam de borda, que pareciam de margem, que pareciam sem significação, mostrando que podem ser solução para problemas sérios da cidade, se eles forem amplificados na escala da cidade. Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, uma época eu queria fazer uma cobertura de casa e estava vendo as telhas, E me ocorreu que a telha Eternite seria a própria observação dos telhados, quando cai muita coisa em cima, você vê que pode começar a brotar coisas em cima dos telhados, Cactos, plantas as mais diversas nascem em cima dos telhados, até árvores, se você deixar. Então eu fui tentar ver com o pessoal da Eternite ou da outra lá, como é que chama? Brasilite. Eu entrei em contato com essas duas fornecedoras para ver se dava para fazer o teto-jardim em cima dos telhados. Entendeu? E aí a gente foi estudando como é que seria. Eles até me mencionaram que na Alemanha eles já produzem a telha para fazer dessa forma, e que aqui não, então a gente teria que fazer um conjunto de apoios muito mais próximos. Você tinha uma série de problemas que isso poderia gerar e que, portanto, ainda não havia solução. Mas essa solução está no horizonte. Tanto é que na Alemanha, segundo eles me mostraram, já se faz. Essas questões vão entrar para a gente, elas estão chegando. Vai falar de renovação do Código de Obras, tem a questão do coletor solar, que é obrigatório agora, para algumas residências com mais de não sei quantos banheiros e tal. Mas antes, as pessoas querem, você vai pôr coletor solar, que chique, que legal, blá blá blá, consciência. Não, algumas dessas questões são fundamentais para a gente fazer frente a essa nova realidade que a gente vai enfrentar decorrência desse acúmulo de todas as coisas, inclusive de problemas e escasseamento de alguns recursos, como a água, que a gente está vendo escassear também pelas nossas obras. Então, você criar essas alternativas não é mais supérfluo. Eu acho que no programa Minha Casa Minha Vida, os debates, eles têm que ter parte, e da água também, eu acho, A ideia de reuso. É claro que você faz isso no projeto. Agora, isso é uma consciência que a gente não introjetou ainda dentro da escola de projeto, é claro. A gente não aprende. As questões de conforto da edificação também são muito mal trabalhadas nas escolas de engenharia
desenho para edificação, né? Então essas coisas vão para os protótipos experimentais e tal, diga-se de passagem, a gente não tem nenhum, por enquanto. Vai ganhar um agora. Vai chegar uma casa protótipo lá que está lá desmontada em algum lugar. Mas a verdade é que nós deveríamos estar produzindo esses protótipos experimentais no campus da USP. Em particular, ele deveria ser um campus experimental, não um lugar onde você corta a grama, pura e simplesmente. Aqui deveria ser um projeto experimental de tratar o rio que passa ali, que é um trecho sábio, como eu diria, né? Sabe? Então a gente não percebe, às vezes a gente está muito associado com essas coisas e não percebe a potência que elas têm. Bem, então eles não levam uma quantidade muito grande de conhecimentos, de saberes. Eu usei essa divisão que é muito comum entre conhecimentos científicos, técnicos e saberes, mas na verdade são todos conhecimentos, né, de outra ordem. Mas esses saberes que não são formalizados, que não são acadêmicos, a gente discutiu isso na outra aula, na construção dos processos de conhecimento, pensando na paisagem, a gente discutiu isso um pouco, né? Eles são muito importantes para a solução dos problemas. A gente viu no trabalho que a gente fez aqui em Perus, quando chegou lá para discutir o parque linear, num primeiro momento eu coloco para o pessoal que está discutindo, no primeiro momento era Quilombato, depois foram chegando o Mário e outras pessoas foram chegando que estão aqui agora com a gente também. Eu colocava, olha, eu vou estudar o problema, mas eu não prometo que o meu veredito é contrário a ele, né? Sabe? Não, eu já sei que é contrário, então a gente vai fazer ser contrário. Vamos estudar, eu ainda lembro de ter tido essa conversa com o pessoal da Quilombato, vamos estudar e ver o que está certo e o que está errado, se tem... Eles toparam. E a gente foi fazer um estudo sério. Para eles era, obviamente, uma resistência, porque eles seriam removidos. Mas há também uma construção de conhecimento que quer saber o que está adequado ou não. E no processo, a gente começou a compreender melhor as coisas e percebeu que o parque não só poderia ser muito diferente, como se ele fosse muito diferente, ele teria um alcance social, minimizaria os problemas sociais que ele causaria, teria um outro alcance social sobre alguns pontos de vista com um custo menor e, ao mesmo tempo, teria uma outra funcionalidade ecológica que ele poderia estar prestando e não estava servindo. Construindo da nossa experiência esses saberes, junto com os conhecimentos técnicos, mas também da experiência, de caminhar na rua com a moçada e assim por diante. Né? Afetos também não. Então eles ignoram, desprezam ou omitem diante de uma contabilidade singela de custos e ganhos. Né? O Rodonel já falava, mas o Rodonel é uma contabilidade singela? Não, pode ser muito complicada de fazer. Mas do ponto de vista dos fatores essenciais que ele deveria estar pondo ali, que são os fatores ambientais e sociais, ele é para lá de singelo. Né? Ele trabalha numa banalidade do custo-benefício, do retorno e assim por diante, da eficiência, que não dá conta do real orçamento que deveria estar implicado ali. Então, uma contabilidade singela. O que é mais caro fazer aqui? Desvio ou removo? Removo. O cara não quer sair. Puta, mas eu tenho um prazo político para obra. Dá para o cara 300 pau, 120 pau para ele sair daí, como aconteceu em alguns lugares. Então, enquanto um lá está ganhando 20 para sair, o outro, por uma questão por isso, se você tirar, ganha 120. Então, isso é uma contabilidade singela. E, no limite, perversa. Né? Só voltando um pouquinho essa questão essa parte alternativa que você pode ter para a própria construção, né? Eu fico impressionado que, por exemplo, até o Minha Casa Minha Vida já tem alguma coisa que trabalhe, que tenha lá painéis solares ou água de reuso, mas como esses grandes empreendimentos, essas torres enormes, eles têm lá área de lazer completo, né? Espaço pet, espaço cabeleireiro, mas não tem um espaço lá de horta ou alguma coisa que tenha lá uma compostagem que alimente seja retroalimentado por todo o prédio, né? Então essas coisas que tem um impacto enorme numa torre dessas, para aquela região onde ela está inserida e não. Essa é a pesquisa que ela está fazendo no doutorado com a permacultura, ela está levantando essas questões e tentando ver o que a gente pode avançar nesses conhecimentos que já existem, né? Porque a gente percebe que tecnologia já tem, né, disponível, assim, mas que não há um interesse dessas próprias construtoras em fazer projetos ecologicamente corretos, vamos usar esse termo bem tosco, né, mas de ter esse olhar também, porque se fizesse
Não, e você perceba que não é só uma questão técnica. A gente pode olhar, como está falando aqui pelo lado técnico, mas como é que vai acontecer a implantação de um sistema como esse numa unidade habitacional, num conjunto, num condomínio? Não vai acontecer só pela determinação técnica. Envolve uma série de questões de ordem existencial que precisam ser dialogados com o técnico. Da mesma forma, quando essas questões passam para o espaço da cidade, onde muitas vezes a potencialidade simbólica da ideia de modernização é o que está, junto à contabilidade de custos, definindo os projetos. E isso está introjetado na mentalidade das pessoas, da própria população, educada dessa forma, por uma massiva formação, né, ou deformação, que não construiu um olhar diferente para as coisas. Então o cara vai lá, chega e fala assim, a polícia bateu. É bom porque a polícia bateu, porque é autoridade, né? Então você tem dois conceitos complicados junto com um problema. Qual é o problema? O problema é o problema da segurança. Mas você tem a ideia de que bater é educativo e é bom, e que isso representa autoridade. Então você tem duas ideias erradas aí, associadas com uma terceira, mas isso está introjetado na cultura da sociedade inteira. O que é autoridade? Autoridade é você espinafrar o outro? Não, isso é exatamente o limite da perda de autoridade. A autoridade deveria ser um outro conceito, né? Bater no outro, o que é? É a ação do covarde. Alguém que tem mais força que bate no outro, que humilha o outro. Pode acontecer de ser uma questão de defesa pela vida e tal, que as pessoas dizem, mas eu estou falando do exercício ilegítimo, mesmo pelas regras da sociedade, dessas coisas. Mas na cabeça disseminada das pessoas, isso representa autoridade, e elas aceitam, porque diante das incertezas do mundo, elas precisam se agarrar em algo que lhes pareça concreto. Fantasias. Essa semana, Daniele, do vídeo, é bem interessante, acho que para discutir essa coisa do papel e da autoridade do poder na construção de alternativas. Né? E o vídeo é um documentário que registra o processo de radical modificação em Cuba durante o período especial, por conta da quebra do fornecimento de energia de algumas importações. E é impressionante a capacidade, inclusive colocando até desse ponto de vista. Foi uma crise fictícia, né? Fictícia não menos grave e dolorida, foi por uma outra razão, mas de um dia para o outro se esgota o petróleo, que era a matriz de energia de todo o funcionamento. E aí eles têm que fazer uma modificação radical durante anos, um processo de planejamento impressionante, mas com uma potência e com uma autoridade, em função da sobrevivência coletiva, né, se implementavam medidas que eram medidas muito amargas, né, mas e da participação das pessoas nisso, compreender isso, né, que aí olhando o documentário eu fico mais desesperado ainda com esse olhar para a venalidade das autoridades públicas, né, do ponto de vista teológico, mais desesperado, porque assim, aí quando o sujeito, a essa altura do século XXI, propõe 2.000 composteiras na cidade de São Paulo, para mim é uma piada de mau gosto. Então falta coragem. Né? Mas é um protótipo, né? Um protótipo do século XXI, um negócio falido. Né? Então, ou precisa ter gente com mais coragem do que isso. A gente está muito atrasado, porque na gestão, se eu não me engano, da Erundina, se implantou a coleta seletiva e lá ficou. Depois não tinha, São Paulo não tem coleta seletiva. Mas enfim, se implantou e não teve. Aí a gente tem uma série de questões para falar nessas leituras. O território de interesse da cultura e da paisagem. A gente vai pensar nessa região, numa região um pouco maior do que essa terra, que valores estão presentes nessa região. Então você tem algumas coisas que são emblemáticas, como a fábrica, é indiscutível o papel dela nesse território. Ela quase que determina a existência desse território, se você pensar bem. A aldeia indígena também pode ser içada ao nível que ela merece. Pode ser içada ao nível que ela merece de percepção, né? Então, quais são os fatores que estão nesse território? Mas depois tem outras coisas que não precisam de aparato legal, não devem ter aparato legal. Você não tem que tombar tudo, você não tem que proteger tudo, você tem que aceitar a mudança. É importante aceitar a mudança, discutir a mudança,
tem que mudar, é próprio da vida mudar. Né? Não mudar também é uma perda de alguma coisa. Então a gente tem que estabelecer essas discussões. Quais são os valores que estão nesse território? Né? Quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar isso em outra direção? Este é o desafio que a gente tem que pensar até o final deste semestre. Da compreensão que está se propondo aqui desse território, de outras informações que cada um vai poder trazer, vai perceber, né? Eu volto a dizer, nem tudo tem que estar tombado. Ou protegido por lei ambiental ou qualquer coisa assim. A gente deveria ser mais livre do que isso e ser capaz de criar projetos criativos e educativos de muitas formas. Que respeitassem... O que aconteceu? Foi. Que respeitassem as experiências das pessoas na cidade. Essa parte invisível que o técnico parece camuflar, deveria ser uma competência do técnico saber olhar para essas partes, que a ideia de técnica faz parecer não existir. Não, é? Não, a técnica deveria existir no diálogo com tudo isso. Agora não estou dizendo que, então, sempre impera a vontade local. Não é isso, você tem questões que não são locais e que vão se impor sobre questões locais. Mas hoje não há mediação sobre isso. A necessidade de construir um outro olhar, porque muita coisa poderia ser feita diferente. Eu acho que isso termina. Bom, isso termina. Eu não vou nem dar tempo, mas o essencial foi colocado aqui. Haveria alguma questão? Então, só ilustrando um pouco do que eu falo na aula da verticalização, agora eu vou falar. Então, quando você falou ali da verticalização, de mudar o sol, né, a gente esquece por exemplo, eu participei de um congresso online de doenças crônicas e curas naturais. E um dos grandes problemas relacionados a doenças crônicas é a falta de sol. A falta de sol está relacionada com mais de 5.000 doenças crônicas. Então, o fato de não se ter o sol, por exemplo, batendo na sua janela, né, seja lá para secar a roupa, mas seja também para você botar o braço ali, 15 minutos, então é roubar algo maior de ti, né? Então isso já vai para o plano da saúde pública. É que hoje a gente quer hospital, mas isso é prevenção, você ter um medicamento natural, que é o sol, que vai te proporcionar que você esteja livre de milhares de doenças. Numa época, quando começaram a instalar as salas de cirurgia fechadas nos hospitais, elas eram... eu lembro que... Eu não sei se isso tem alguma comprovação científica ou não, mas meu pai era médico e tinha um hospital que ele trabalhava, que as salas ainda eram daquelas antigas, que entrava sol. E ele falava que tinham menos casos de infecção hospitalar naquele hospital do que naqueles que são todos climatizados. Não sei se também as técnicas evoluíram depois e tal, mas ele chamava atenção para isso daí. Né? Então você vê que as nossas seguranças geram novos problemas também. A nossa técnica também gera novos problemas. A nossa saúde alimentar está para lá de ferrada. Todo mundo vai ter câncer se comer salada. Se não comer, não tem vitamina. Se comer, não tem câncer. Não é? Por quê? Porque vem carregado de agrotóxico. Aí eu fiz a minha hortinha em casa, mas perto tem a Fersol, que é uma empresa que não consegue controlar os seus poluentes. Eles têm um cheiro enorme. Esse cheiro é produto químico que está em suspensão no ar, sendo dispersado, que deve cair. Né? Então a hortinha ecológica está adubada. Em relação à saúde psicológica também, né? Já tem um núcleo na USP que acho que estuda isso, doenças em decorrência da vida urbana, e assim, os números são escandalosos também. Agora, mesmo já na oficina, sofrendo o risco dos prédios que tem um projeto do lado de tapar o janelão do teatro oficina, que é crucial para quem ensaia. Mas ela também coloca uma coisa que me vem à cabeça também, assim, sobre mas só uma coisinha. Ela junta a questão que está sendo discutida aqui com uma questão subjetiva também, de como as pessoas se sentem, constroem um espaço, né, e como esse espaço adquire significações, e uma obra impensada pode
né, não percebendo essas dimensões, pode limitar a experiência que as pessoas estão construindo ali. Ou, claro que as pessoas vão ser criativas e vão reconstruir essa experiência a partir disso. Né? Mas, fala. Das situações que vão envolvendo, que em contrapartida da vitimização, tem qual o contrário da vitimização? Acontece mesmo, porque lá no Rio Doce, lá no distrito da Anhanguera, é muito cheio de acidentes geográficos. Então as pessoas constroem as casas em lugares que seria impossível. Então tem assim no nível da rua a casa, depois várias outras casas embaixo. E trabalhando na escola, você vê as relações entre as pessoas. Uma historinha bem rápida. Uma das professoras queria muito que a gente encaminhasse uma família ao conselho tutelar, que a criança faltava sempre. E quando vinha cheirando a roupa meio que quando tá, assim, não estava muito seca, né? Da mofada, era maus tratos. Tem que chamar a mãe primeiro, tem que conhecer a relação dessa mãe com essa criança. Chamando a mãe, eu fui conhecer a casa da mãe, e era um substrato muito abaixo do nível da rua. Então era uma coisa assim, úmida, extremamente complicada para secar a roupa, impossível. Então não era porque ela não tinha, ela não cuidava da criança. Então o caso não era encaminhar o conselho tutelar, como aquela professora queria muito encaminhar, enquadrar a mãe. Era outra relação que passava por ali. Então essa coisa é muito subjetiva, porque é a construção desse laço das relações afetivas, tanto na vitimização quanto ao contrário, quando a pessoa tem que morar em algum lugar e não tem condições. Então as condições eram perversas além disso. Ou mesmo quem está perto de um banco, quem está perto de um lugar lá, da oficina, não é? Esses espaços estão sendo construídos nas relações. E isso gera também uma educação. Essa paisagem, ela é educativa num certo sentido. Então, quando eu falo, eu não acho que o ambiente determine o nosso comportamento, mas ele também não é inerte, né, gente? Quando eu falo de uma percepção que é sempre imediata, você vai formando um tipo de educação. Ela é sempre imediata, é sempre hostil, é sempre rápida. É diferente de um lugar onde você pudesse compreender a passagem do tempo, compreender a duração e os ciclos do tempo. Eles ensinam coisas diferentes, produzem experiências diferentes e campos de significação diferentes que, retirados, podem limitar a riqueza das nossas percepções de mundo, das nossas representações do mundo. Só que aí entra uma última coisa, que como é que você vai falar, voltando ao exemplo da autoridade, né? Está disseminado aquele conceito de autoridade, mas o garoto é criado em casa a partir daquele conceito de autoridade, ou ele vê alguém exercendo sempre aquele conceito de autoridade, ou uma cidade que parece exercer sobre ele uma exclusão profunda, né? Como que você vai lidar com questões mais sutis como essa de construção, se algumas coisas básicas, a pessoa quando construiu a casa não tinha acesso a essas informações para saber que teriam consequências no futuro? É um conjunto de questões fundamentais que deveriam, que formam parte da educação das pessoas. Mesmo que você não as eduque, elas estão sendo educadas pelo saber fazer que está aí, né? Então, faz parte do território, eu volto de novo ao território que eu estou chamando vocês porque a gente está se propondo a fazer aqui. Pensar o potencial educativo dessas coisas todas. Tanto criticamente, inclusive, no sentido de entender que representações nós estamos oferecendo para as pessoas quando reproduzimos processos como esses e que brechas há para criar outros processos. Tá? Eu acho que a gente pode encerrar hoje aqui, não? Tem só alguma coisa. Primeiro, o pessoal que eu preciso... só para falar. O pessoal que a gente tem conversado sobre a oficina da fábrica, que começa sábado que vem, eu preciso de uma palavrinha com vocês aqui antes de dispersar. Tá? Porque senão a gente vai dar com os burros na água semana que vem. Não, mas a gente precisa de uma palavrinha para conversar. É no céu, né? Nós que queríamos saber, é no céu? No céu, né? É, no céu. fazer lá na fábrica. Então é às 9 ou às 9h30 de sábado? 9h30. 9h30. Mas é de manhã e de tarde. Tá? Prepare, a gente podia pensar como se organizar, podia fazer um lanche, talvez. A tarde vai estar aqui logo. Sim. Vai depender muito da dinâmica, por aí, né? Tá? E são 2 sábados que vão ser assim, o próximo e o outro.
né? A gente precisa convocar o pessoal do movimento para estar presente, a gente precisa fechar a organização, ver que convidados a gente vai trazer no processo. Tá? A gente precisa só A gente vai ter que palavra apresentar alguma coisa nesse dia ou não? Amarrar as pontas. O material, o pessoal que está fazendo o estudo de paisagem da fábrica e tal, vai ter que apresentar o material lá, vai servir material para fazer oficina, para a gente se organizar essas coisinhas. Tem mais alguma coisa que a gente precisava falar? É o seguinte, na aula passada, né, eu avisei que a paisagem não existia, a não ser através da arte, né? Bom, e aí me preocupou porque se afirma uma coisa assim, como que eu vou deixar isso explicado para o grupo na medida em que eu não pretendo fazer uma tese de doutoramento? E aí a gente está num trabalho acadêmico, né, com um monte de gente trabalhando. Por acaso, quando eu volto para casa, eu descubro que tem um indivíduo fazendo um doutoramento no qual eu estou envolvido por outras razões. Aí, essa semana inteira, fiquei pensando o que eu podia fazer, né, para colaborar e como é que fechava esse trabalho. Até tinha perguntado para o Euler se a gente tinha que entregar um trabalho. Eu queria propor, né, através lá do grupo, que eu fosse encaminhando, porque a gente não tem espaço aqui para eu fazer um seminário, não foi previsto isso. Então que eu vá disponibilizando no grupo textos, imagens, vídeos, enfim, pouco importa, sobre o que eu disse, de tal forma que no final a minha contribuição fique marcada dentro desse processo, porque senão não sei como é que eu faço. Quer dizer, eu nunca vou escrever, eu não vou começar um doutoramento agora para demonstrar isso, mas eu gostaria que isso ficasse como uma contribuição dentro do grupo, e aí se vocês aceitam que seja dessa forma, ou se não, no final você escreve uma centena de páginas, você entrega para a gente leva para casa. Mas dentro do processo em que eu estou... Por que só uma centena? Não, porque só uma centena. É que eu estou muito cansado, eu realmente estou muito cansado, eu estou com 1000 problemas de ordem pessoal, inclusive, agora está ficando uma coisa meio complexa. E aí eu queria marcar, dizer para vocês que aquilo que eu afirmei não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima, e que eu quero então trazer, e a própria linguagem disso daí, porque eu não vou fazer um espetáculo de teatro, eu não vim aqui para fazer um espetáculo de teatro, nenhuma intervenção, uma performance, que até posso fazer num determinado momento, mas eu queria contribuir. Então a minha proposta é essa, que lá no grupo do Yahoo eu vou então colocando esses vários textos teóricos, porque daí eles serão de ordem mais acadêmica, para que vocês possam seguir, e peço que vocês me aceitem dessa forma, porque eu não tenho outra, né, eu vejo o trabalho enorme que vocês estão desenvolvendo, e aí não vou lá e ficar fazendo, olha, eu acho isso, ponha isso, quer dizer, quando o Gabriel pergunta a vida e a arte, é uma outra coisa, quer dizer, né? Então, como que eu respondo a isso e sem tomar? Então, por favor, se vocês acham que assim está bom, é o que eu posso, que eu acho que eu devo e que eu posso fazer para o grupo, tá? Obrigado. Olha, não só o Paulo, mas todas as pessoas podem mandar questões pessoais, formular questões, reflexões que estão lhe ocorrendo, né, coisas que querem enviar para o grupo que tenham a ver com o processo que está aqui. Ou mesmo no Facebook também, desencadear discussões, né, inclusive se contrapor. Né? Se a coisa ficar muito excessiva, aí a gente fala, olha, vamos baixar um pouco porque a caixa postal não aguenta, mas se não for, eu acho muito interessante, inclusive um cara mandou, o outro questiona, não há, no Facebook também, tornar público o debate, me parece muito interessante. Eu acho que até, de repente, como são muitos arquivos, assim, né, o Paulo postou muita coisa, tá meio que estourando o grupo do e-mail. Pode criar um Dropbox só do grupo, assim, né, e daí coloca o link lá e todo mundo vai vendo os arquivos, vai organizando as pastinhas, tudo isso. Tudo bem. Aí vocês se viram para organizar isso. É uma boa sugestão. Né?
Mas eu acho muito importante que as pessoas, inclusive, estabeleçam o debate das ideias, o exercício de pensar. Mais até importante do que você ter acertado ou errado o teu pensamento, né? Acho que é você ter exercitado o teu pensamento no embate com as ideias, com o outro, e disso pode sair um amadurecimento também. Mas o exercício de pensar é fundamental. Essa é a aprendizagem essencial. E acho que ela dialoga exatamente com isso, porque a gente está olhando diversos acontecimentos, atividades que já vinham acontecendo, que dialogam com essa questão, o movimento da FAP, os movimentos culturais, etc. E aí ele fala dessa semana que é importante do céu, vai dizer isso, né, que também há um movimento, um exercício de constituição do que a gente está discutindo. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, até pelas pessoas mesmo que se trocam, se recrutam, é uma teoria que de fato ela está sendo já construída também no psicológico. E aí, essa semana foi aniversário do Céu Peluche, foram, desde sábado passado, né, hoje é o último dia, foram diversas atividades muitas, todas as já estão acontecendo em Peluche, e aí o Céu foi uma espécie de nesse sentido. Foi impressionante o reconhecimento da população do céu, a mudança que fica na questão, e o envolvimento das pessoas com a questão cultural e artística do bairro. Então, assim, tudo que a gente está discutindo aqui já está em andamento e em exercício de construção territorial da cultura, né? Então, só para insistir e convidá-los, assim, quando tiverem tempo, venham uma pergunta, no sábado, sempre tem programações aqui e elas têm uma linkagem entre si, essa intencionalidade de afirmar o território. E aí uma das coisas que a gente fez nessa semana aqui, nós fez um pequeno filme a respeito da fábrica, e aí durante toda a programação esse filme foi exibido quase todo dia. Nós não apareceu lá, mas podia falar todo dia, né? Mas até para também sempre estimular. E as reações das pessoas, lá no final do ano passado, quando o filme aparecia, já tem gente cantando a música dos queixados. Então, assim, há uma apropriação muito maior das pessoas que isso está tecendo, está mexendo. Ela também está acontecendo lá fora de modo muito concreto e prático. Então, quem tiver a oportunidade de aparecer nos nossos eventos, apareça. A Daniela já estreou lá no final. Só para confirmar, você falou que as duas próximas aulas devem ter essa oficina no período da tarde, né? De manhã e à tarde. Essa do dia 6, que é a semana que vem, aí você está considerando que no dia 13 vai ter uma atividade extraoficial e a outra vai ser oficina, ou no dia 13 também vai ter? Porque dia 13 não é da semana, Então, a gente não está seguindo a semana passada. Porque assim, depois que eu expliquei logo no começo, o movimento pediu que nós fizéssemos a oficina, então a gente seguiu. Estou respondendo para você. O movimento pediu que nós fizéssemos a oficina, então a gente não conseguia inserir no programa, senão nesse dia que a gente não ia